Shalom, povo lindo e amado do nosso Deus, a paz do Senhor, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por podermos compartilhar da palavra do nosso Deus, palavra que cura, palavra que transforma, palavra que liberta, que nos faz ver o valor que temos em Jesus, que nos faz vermos que somos preciosas em Jesus, amém? Vamos estar orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa hora, ministre ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Paizinho, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo de Deus nos conduza, Espírito Santo de Deus nos convença da justiça, do pecado e do juízo. Nos faça entender o valor da tua palavra, nos faça entender o quanto ela é importante para nós, o quanto ela nos liberta, nos sara, nos cura, Pai. Ministra o nosso coração, Espírito Santo, porque se não for o Senhor, não adianta estarmos aqui. Onde eu estiver aqui agora, é onde cada mulher estiver, ouvindo dessa palavra comigo, que o teu Espírito ministre aos nossos corações, Pai, e gere em nós as mudanças necessárias. Em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos de Marcos 14. E em Marcos 14, começa nos versículos 1 e 2, falando que estava na festa da Páscoa, né, dos pães asmos, e os fariseus, os sacerdotes, estavam procurando uma forma de prender Jesus. Prender Jesus, só que sem causar alvoroço, sem causar tumulto, né? E aí, nesse decorrer onde o povo ali planejava prender Jesus, ele está na casa de um homem chamado Simão o leproso, e ali ele senta para estar com eles naquele lugar, naquela casa, e a palavra diz que ele chega ali a Maria e quebra aos pés de Jesus um vaso de alabastro, onde continha dentro daquele vaso nardo puro. Nardo puro, eu pesquisei, é um óleo que ele é anti-inflamatório, bactericida, fungicida, desodorante, atua na enxaqueca, problemas de pele, sistema nervoso. Então era um óleo muito precioso. Era como um remédio hoje para nós, muito caro, de muito valor. E tudo aquilo, tanto vaso de alabastro, como o óleo dentro, era algo muito caro, algo de você trabalhar um ano para você ter, para você conquistar. Só que aquela mulher, ela via em Jesus o seu valor. E para ela era mais importante quebrar e ungir os pés de Jesus. Naquele momento que ela faz isso e ela quebra aquele vaso e unge os pés de Jesus, os discípulos que estavam ali, as pessoas que estavam ali naquela casa, começam a pensar e falar: que desperdício! Por que não pega, vende esse óleo e com esse dinheiro ajuda os pobres? Só que aí tem um momento que Jesus ele fala assim, ó, no versículo 6: deixai-a, não molestai-a. Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem. Quando quiserdes, mas a mim, nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória. O ato dessa mulher ficou para a memória. Hoje nós estamos compartilhando dessa atitude de Maria em Betânia. Atitude de quebrar o vaso, algo mais precioso que ela tinha aos pés de Jesus. E Jesus ele já estava dizendo que isso era como ela antecipou a unção do meu corpo para a sepultura, porque Jesus ele estava prestes a morrer, prestes a ser crucificado. E ela fez essa atitude de dar o seu melhor para Jesus. E hoje eu te pergunto, qual é o seu melhor? O que de melhor você pode dar para Jesus nesse dia? O que você tem de mais precioso que você pode entregar para Jesus nesse dia? Colocar aos pés do Senhor. Faça isso. Entregue tudo o que você tem de melhor para o Senhor, porque Ele merece o melhor. Porque tudo que temos, tudo que somos vem dEle. É por Ele, é por sua misericórdia, por sua graça, pelo seu amor. Amém? Quando a gente vai seguindo, no versículo 10 e 11 fala
que Judas Iscariotes, ele entrega Jesus. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata para os sacerdotes e começam a armar como que faria para entregar Jesus, para pegar Jesus, para prender Jesus. Ah, mas por que estão querendo prender Jesus? Na realidade, porque ele se dizia ser o Messias, e ele é o Messias, e estava trazendo milagres, sinais e maravilhas e confrontando aquilo que os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os fariseus, os saduceus acreditavam. E é claro que acima disso tudo tinha um propósito, tinha um plano de Deus para ser estabelecido. E Deus é soberano para tudo, né? Ele quando tem um propósito, uma promessa, algo a se cumprir, se cumpre. E foi assim através da vida de Jesus para nós, amém? Quando a gente vai olhando nos versículos 12 ao versículo 26, eles têm que preparar a última ceia. E aí Jesus fala assim, olha, nós vamos preparar essa ceia, ide à cidade ao homem que leva um cântaro de água e encontre-o e sigam. E ele vai levar vocês onde tem um cenáculo, um lugar totalmente preparado para celebrarmos a ceia. E aí os discípulos foram encontrar esse homem com o cântaro, esse homem levou a esse lugar onde estava ali já os móveis, a mobília, tudo preparado ali, isso está no versículo 15, né? E aí os discípulos foram e prepararam a Páscoa, e eles ali se assentaram com Jesus para a última Páscoa, antes da sua crucificação. E ali naquele momento, Jesus, ele fala, entre nós, entre vocês, há um que irá me trair. Eles começavam entre eles, como assim? Quem? Será que sou eu? Será que é ele, né? E aí Jesus fala, ó, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Aí no versículo 21 diz assim, na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal não haver morrido. E aí Jesus, ele celebra a ceia com seus discípulos, né? Este é o meu corpo que será partido, esse é o meu sangue, né? Este é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. É claro que aqui era uma forma simbólica, uma forma de Jesus explicar que ele seria crucificado, que o seu corpo seria entregue, que o seu sangue seria derramado. De forma alguma, aquele pão que eles estavam comendo se tornaria no corpo de Cristo, ou aquele suco de uva se tornaria no sangue. Mas era uma forma profética, uma forma de Jesus mostrar que seria crucificado. E aquilo ali seria um novo testamento, né? Para que tivéssemos acesso ao reino de Deus. Muitas vezes, quando olhamos aqui a traição de Judas para Jesus, nós pensamos que absurdo, né? Ele caminhava com Jesus, via os milagres de Jesus, aprendia com Jesus e teve a capacidade de traí-lo. Mas e nós? Será que nas nossas atitudes, nos nossos dia a dia, nós que confessamos Jesus, nós que buscamos a Tua palavra, nós que conhecemos o Seu Evangelho, não traímos o Senhor? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos? Que a gente possa refletir nisso, porque é muito fácil a gente falar dos outros e não olhar para nós e vermos aonde temos errado. Amém? E aqui, a gente muitas vezes pensa, né? Poxa, que ruindade, por que Judas fez isso? Mas era um propósito de Deus para se cumprir, né? Estabelecer o propósito de Deus na terra. E aí, seguindo nos versículos 27 ao 31, Jesus, ele fala que os discípulos ali se escandalizariam com essa atitude, com a crucificação de Jesus, com a morte de Jesus na cruz, e que eles se dispersariam, porque ele fala, né? Ferireis o pastor e as ovelhas se dissiparão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Como se falasse assim, eu vou morrer, mas depois eu encontro com vocês na Galileia. Nesse momento que ele fala assim para os seus discípulos, que eles se escandalizariam com aquela atitude e se dispersariam, Pedro já logo fala, não, Jesus, nunca que eu vou fazer isso, nunca que eu vou me escandalizar. Mas Jesus, ele ainda olha e fala, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas mesmo Jesus falando isso, Pedro ainda continua falando com veemência, não, Senhor, eu não te negarei.
E aí quando a gente olha nos próximos versículos do 32 ao 41, Jesus ele vai para um lugar chamado Getsêmani. Ali ele leva seus discípulos para estar ali com ele, como ele diz no versículo 32, e fala: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E aí ele vai mais distante um pouco, só que ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E ele ali abre o coração para os três, dizendo: eu estou muito angustiado, minha alma está muito abatida, eu estou com pavor. Estejam aqui comigo em oração, que eu vou ali orar. E Jesus ele vai para a presença do Senhor, ele fala mesmo que a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele pede ajuda aos discípulos ali, Pedro, Tiago e João, para vigiar, para orar por ele. E a palavra diz que Jesus, conversando com Deus, ele fala: Abba, Pai, no versículo 36, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E ele clamando: sou o Senhor. E muitas vezes nas nossas vidas passamos por momentos assim. Há propósitos de Deus para serem estabelecidos, promessas de Deus para serem cumpridas. E muitas vezes não temos força o suficiente para cumpri-las. Muitas vezes ficamos angustiados, muitas vezes apavorados. Mas nós precisamos aprender com Jesus de dizer: Senhor, se o Senhor puder, me livra disso, afaste de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, porque tu és soberano, tu sabes o que é o melhor. Amém? E aí, quando Jesus volta, ele acha os discípulos Pedro, Tiago e João dormindo. E ele fala: não podeis vigiar um pouco comigo? No versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor ministra muito no meu coração com esse versículo, porque a gente precisa vigiar e orar o tempo todo. Aqui estava no momento que Jesus pediu aos seus discípulos para orar por ele, ajudá-lo nesse momento de angústia dele. E os discípulos não conseguiram, dormiram. E Jesus ele dá aquela dica: ó, vigia e ora, para que você não entre em tentação. Então hoje, trazendo isso para o nosso dia a dia, para que a gente não entre em tentação, para que a gente não faça coisas que entristeçam o coração de Jesus, do Senhor, nós precisamos estar em oração, em vigilância, orando e vigiando o tempo todo. Porque Jesus mesmo fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E precisamos sim estarmos vigilantes em oração, em nome de Jesus, amém? E aí Jesus é preso. Nesse mesmo momento que ele estava ali com seus discípulos no Getsêmani, chega Judas com sacerdotes, principais dos sacerdotes, escribas, anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. E aquele que traía fez um combinado: ó, aquele que eu beijar no rosto, é esse que vai me trair. E ele logo se chegou e se aproximou. Por que muitas vezes nós achamos que quem vai nos trair é aquele que faz maldade? É aquele que a gente já vê que tem um coração ruim, é aquele que a gente já vê que tem atitudes de maldade com a gente. Aqui no caso de Jesus não foi assim. Aqui no caso de Jesus foi alguém que caminhava com Jesus e beijou o seu rosto. Se a gente for olhar de uma forma bem rasa, foi uma atitude de amor, né? Atitude de carinho. E muitas vezes nós não estamos atentas nisso, de vigiando e orando, para que a gente não seja traída, para que a gente não caia em tentação. Aqui, é claro, tinha um propósito para se cumprir na vida de Jesus, para que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, mas que isso possa nos ensinar, em nome de Jesus, amém? E aí Jesus é preso. E Jesus ele fala no 49, todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso era para que se cumpra a escritura, como eu falei. Muitas vezes, ai meu pai, que ruindade, Judas traiu. Mas era um propósito, para que essas escrituras se cumprissem, para que Jesus fosse morto, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, amém? E aí Jesus ele é levado perante o Sinédrio, e aí eles tentam, o concílio, achar uma forma, uma testemunha contra Jesus, né? E aqui vai dizendo que não havia nada que justificasse uma testemunha,
uma atitude, uma testemunha coerente, né? E aí chega um e fala assim, no 58, nós ouvimos eles dizer assim, eu derribarei esse templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Mas aí o que o sumo sacerdote fez? Ele se levantou, não vai falar nada, não vai responder, né? Não vai ficar calado. E isso, o sumo sacerdote questionando Jesus, você é o Cristo, você é o Filho do Deus bendito, no versículo 61. E aí Jesus ele fala assim, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí foi um motivo para o sacerdote, né? A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes como se fosse assim, aí é demais, essa aí é uma blasfêmia. Ele realmente é culpado de morte para dizer essas coisas. E aí, como que esse versículo me entristeceu quando eu li, estava estudando, que diz, e alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e dizer-lhe, profetiza! E os servidores davam-lhes bofetadas. A gente tem que nessa hora pensar, o que Jesus passou por mim, por você? Para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Para que hoje tivéssemos acesso à Tua Palavra. Para que hoje pudéssemos buscar do Senhor. Jesus, ele continua ensinando através do Espírito Santo de Deus. E que em nome de Jesus, todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele passou para morrer por mim e por você, não seja em vão. Que em nome de Jesus nós possamos entregar o fruto disso ao Senhor Jesus todos os dias, como uma vida de intimidade, como uma vida de busca, de anunciar a palavra, de fazer a diferença do Senhor onde estivermos, porque ele pagou um alto preço. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado por amor a mim, por amor a você, para fazermos valer a pena, em nome de Jesus, amém? No versículo 66 ao 72 se cumpre aquilo que Jesus estava falando. Lembra que Jesus falou que os discípulos se escandalizariam, se dispersariam? E Pedro ficou, não, Jesus, eu não, de forma alguma. E aqui no 66 ao 72, diz que as pessoas encontravam Pedro, você não é aquele que estava com Jesus? Não, eu não. Então ele negava veemente. Ele dizia que como se não conhecesse, ele negava. E aí aqui fala, né? Tu estavas com Jesus, o Nazareno, mas ele negou. Não conheço, nem sei o que dizes. E novamente ele era questionado no versículo 70 e ele negou outra vez. E depois perguntaram, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu? E ele começou a jurar, não conheço esse homem quem falais. E o galo cantou segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Retirou-se dali e chorou. Às vezes nós recriminamos Pedro, né? Pedro negou Jesus. Como que pode Pedro negar Jesus? Ele caminhava com Jesus, viu os milagres de Jesus, a transfiguração do monte, teve experiências lindas com Jesus, andou sobre o mar. Como pode negar Jesus? Vamos fazer o seguinte agora, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Será que, como eu falei aqui de Judas, será que atitudes de Pedro não são atitudes que nós fazemos muitas vezes? Dentro da igreja, ali falamos o amor de Jesus, recebemos, levantamos nossas mãos, louvamos e adoramos. E no nosso trabalho negamos Jesus. Na faculdade, na escola, na vizinhança. Sei lá qual seria o lugar, mas será que não negamos a Jesus? Será que com as nossas atitudes, muitas vezes as pessoas não perguntam para nós, não é você aquela que servia a Jesus? Talvez não me pergunte, te pergunte. Mas o que os nossos atos têm dito? O que as nossas palavras têm ecoado por onde nós temos passado?
Que em nome de Jesus nós possamos refletir a glória do Senhor e não negá-lo, mas confessá-lo todos os dias, em todos os lugares, em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Continua ministrando ao nosso coração. Continua revelando a nós o teu querer, os teus propósitos, a tua vontade. Nos faça termos um coração igual ao teu. Nos faça, Senhor, a sermos íntegros diante do Senhor. Não permita que venhamos negar ao Senhor, que teu Espírito Santo nos incomode a termos uma vida de vigilância, de oração, a não negar, a não trair o Senhor, a não entristecer o teu coração, Pai. E que em nome de Jesus, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário venha fazer valer a pena para nós, Pai. Em nome de Jesus, porque é muito precioso, tem muito valor. Que em nome de Jesus, em tempo nenhum, o sacrifício do Senhor seja sem valor para nós, mas que venhamos dar todo o valor e dar sempre a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, porque só o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Fica na paz. E vamos, a partir de hoje, ter uma vida de vigilância, de oração e não negar o nosso Mestre Jesus. Porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor